Bom, a gente vai falar hoje do teorema fundamental para integrais de linha, tá? Bom, observa que quando a gente estuda funções de uma variável real, a gente tem o teorema fundamental do cálculo, né? O que diz o teorema fundamental do cálculo? O teorema fundamental do cálculo. Se eu sei que a f grande é uma primitiva de uma função aqui, f pequena, definida no intervalo AB aqui em R, então, para eu calcular a integral de A até B de f de x dx, basta eu avaliar a primitiva em B menos a primitiva em A. Então, no fundo, o que a gente está falando? O que isso aqui representa geometricamente, né? Se eu tenho uma f não negativa, essa integral é uma área. E a hora que eu escrevo isso, eu estou falando que para calcular essa área, eu só dependo do valor da função no ponto final e do valor da função no ponto inicial. Tá? Mas qual é a condição? A condição é que eu conheço uma primitiva para f pequena. Tá? E como que a gente obtém essas primitivas? Através das técnicas de integração. Então, isso aqui para funções de uma variável real. Bom, o teorema fundamental para integrais de linha, ele vai nessa linha. Combinou, né? Linha com linha. Ele vai na mesma direção aqui. Bom, o que é isso? Ele vai dizer que, sob certas condições sobre o campo vetorial, calcular a integral desse campo, basta eu conhecer o campo no ponto final menos no ponto inicial. Tá? Então, lembrando, o que a gente está aqui, né? F, vou considerar aqui de R3 em R3, mas aqui vale qualquer campo, né? Um campo vetorial. Tá? Bom, qual é a condição que a gente vai precisar sobre esse campo, né? A gente vai precisar que esse campo seja conservativo. Conservativo. Tá? Outra coisa que a gente vai precisar, bom, a gente vai integrar sobre uma curva C. Essa curva C aqui, lisa por partes. Bom, na verdade, né, o que significa que f é um campo conservativo? Isso aqui é equivalente que tem uma função escalar, tal que a f seja o gradiente dessa f pequena. Tá? Então, a hora que a gente calcular a integral de linha desse campo sobre essa curva, ele vai estar relacionado com essa função potencial avaliada no ponto final e inicial. Tá? Então, esse teorema, que é chamado teorema fundamental para integrais de linha, ele fala o seguinte, ó. Se f grande é um campo conservativo, isto é, f é o gradiente de uma função aqui escalar, tá? Com gradiente de f contínuo, sobre uma curva C lisa por partes, então a integral sobre C desse f escalar dr, que no fundo é a mesma coisa que a integral sobre C do gradiente da f escalar dr, né? A hipótese que ele é conservativo, isso aqui no fundo é pegar a função f, né, que é a função potencial, calcular no ponto final, vamos colocar aqui de B, menos a f calculada no ponto inicial, né?
onde a R aqui do intervalo AB, aqui vai ser R2 ou R3, eu vou colocar R3, mas é a curva, né? Pode ser R2 também, aqui em cima eu não especifiquei. É uma parametrização de C, ou seja, uma parametrização dessa curva C. Então, geometricamente, está acontecendo isso aqui. Eu tenho aqui uma curva C, em R3, aqui é a imagem dela, vamos dizer que ela está indo aqui é o R de A, aqui o R de B, curva C. Então eu tenho um campo agindo sobre os pontos dessa curva, digamos aqui eu tenho o campo F. Tá? Então para cada ponto aqui da curva, cada ponto x, y, z ou x, y, se for duas variáveis, eu tenho um campo agindo sobre esse ponto, né? Então, na verdade, o que eu estou falando? Desde que a F seja um campo conservativo, né? Calcular a integral sobre essa curva C, né? Aqui é a curva C, ela está parametrizada por R. Essa F escalar R, isso aqui é, conhecendo aqui a função potencial, é calcular a função potencial no ponto final, menos a função potencial no ponto inicial. Tá? Então, observa que se comporta um pouco parecido com o que a gente tem lá no teorema fundamental do cálculo. Bom, o que é a função potencial aqui? É o que a gente pensa na questão da primitiva, né? E aqui seria no ponto final menos ponto inicial. Então ele é muito parecido com o resultado que a gente tem lá no cálculo 1. Tá? Bom, vamos ver um exemplo disso aqui. Depois a gente vai ver como encontra esses campos. Tá? Eu já fiz um exemplo, eu vou usar ele nas aulas anteriores. Eu vou usar esse exemplo que eu já fiz, mas depois a gente vai ver mais propriedades em relação a campos conservativos e aí a gente vai ver como que encontra essas funções potenciais, tá? Bom, o que a gente já viu, né? Considerando o campo de força gravitacional. Que a gente já viu. Lembra que o campo era F de x, y, z igual menos a massa aqui de um objeto pequena, a massa da Terra, força de atração gravitacional, aqui x, y, z, sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, a norma aqui disso aqui elevado ao cubo, né? Lembra que a norma é a raiz quadrada. Tá? Então, está aqui o trabalho realizado por esta força para deslocar um objeto do ponto. Pensar aqui, ponto
3, 1, 2, A. Um, 0, 1, E. Bom, como que a gente encontra isso? Primeiro de tudo, vamos considerar o que a gente está vendo aqui, exatamente nesse teorema, tá? Esses resultados aqui a gente, estou enunciando para vocês, mas a gente não vai provar porque não é o foco do nosso curso. Nosso curso é entender como aplicar esse teorema, e não as provas dele, tá? Coisas mais simples a gente... dá para comentar essa prova, não é difícil, mas depois eu até faço um comentário, tá? Mas ela não é difícil não. Mas não é o foco aqui do curso, tá? Então, ó, a gente quer calcular o trabalho realizado por essa força sobre uma partícula quando ela se desloca de um ponto até o outro. Observe que eu não coloquei nem como que é o deslocamento. Então, aqui, por exemplo, eu tenho, digamos que eu tenho, vamos chamar aqui o ponto A, aqui o ponto B. Né? Bom, aqui o ponto A, aqui o ponto B. Eu tenho diversas formas de chegar de A até B com curvas lisas. Ó. Cada uma dessas é uma forma de ir do ponto A até o ponto B. Tá? Então, para eu calcular o trabalho realizado para mover essa partícula de A até B através desse campo de força gravitacional. Tá? Mas o que diz o teorema é isso aqui. Ó. Se eu conheço F, se eu sei quem é F, tal que o gradiente da F é o campo, ou seja, F é uma função potencial para o campo F grande, então, para eu calcular o trabalho, que é a integral de F escalar dr, isso aqui no fundo é, bom, a F no ponto final, que é, no caso aqui, vamos até colocar aqui, né? R de B menos R de A. F do R de A. Bom, mas quem são esses pontos aqui? Bom, o R de B é o ponto final, é o ponto B. O R de A é o ponto inicial, o ponto A. Então, observa que fica simples para calcular essa integral. A dificuldade aqui é, claro, encontrar o potencial. Né? Então, para esse caso, o que vai acontecer? Bom, a gente já viu quem é potencial para esse campo. Tá? Vou já usar, não vou calcular de novo aqui. Tá? Função. Né? Como a função f de x, y, z igual a m, m grande, g grande sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, raiz disso aqui, é uma função potencial. Por que eu coloquei uma, né? Porque isso aqui é um conjunto. Eu posso somar qualquer constante aqui que continua sendo uma função potencial, tá? Então, é uma função potencial de f grande. Então, calcular a integral sobre essa curva aqui, dessa função f grande escalar dr, é avaliar isso aqui, menos ela no A. Bom, agora vamos calcular quem é ela, né? Bom, aqui eu vou substituir então, quem que é o ponto B? O B é 1, 0, 1. Então seria m, g, m grande, sobre raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, menos, agora eu vou avaliar no ponto A. M, G, M pequeno, M grande, G, raiz, bom, no ponto A é 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado.
Bom, vou colocar esse MGM aqui em evidência, tá? Que aparece nos dois. Então fica 1 sobre raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 3 ao quadrado 9, 10, 14. Ou ainda, se quiser, né? Posso colocar isso aqui sobre raiz de 2 em evidência. Fica 1 menos 1 sobre raiz de 7. Essa aqui é a força o trabalho, né, realizado por essa força para deslocar uma partícula ao longo de qualquer curva lisa, né? Observa que aqui são curva lisa por partes, tá? Aqui tem o bico. Então esse teorema, o que ele está falando? Que de um campo conservativo, a integral ao longo do caminho, na verdade eu conheço ela sabendo só o valor da função potencial nas extremidades da curva. Tá? Então, essa aqui é uma grande importância desse teorema aqui. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho mais consequências. Deixa eu só dar uma ideia de como que é a prova desse teorema. Comentei, né? Mas ela é bem simples. Por quê? Só lembrando que não vou fazer com tanto rigor, tá? Só para a gente ter uma ideia aqui. Bom, a gente tem isso, né? Integral sobre C de f escalar dr. Não precisa aqui dar setinha, que a gente sabe que é vetor. Então, isso, como eu estou com um campo conservativo, eu posso substituir ele pelo gradiente, tá? Agora, por definição, o que é isso? Isso aqui é integral de A até B do gradiente da f aplicado em R de t, R' de t dt. Produto escalar. Bom, vamos pegar aqui, supor que o R de t é x de t, y de t e z de t. Tá? Isso aqui é o quê? Bom, integral de A até B, o gradiente da f é derivada da f em relação a x. Depois eu volto em R de t. Eu vou deixar sem o R de t aqui, mas é sempre aplicado, só para não ficar uma expressão muito grande. Derivada da f em relação a y, derivada da f em relação a z. Produto escalar, x', y', z' dt. A hora que eu faço esse produto escalar, o que acontece? Isso aqui dá integral de A até B, d f d x, vezes x' de t, mais d f d y, vezes y' de t, mais d f d z, vezes z' de t, isso aqui dt. Tá? Se a gente for olhar isso aqui, ó, com o dt, usando a regra da cadeia, isso aqui é integral de A até B de d dt da composição f de x de t, y de t, z de t, né, que é o R de t. Tá? Que dt. Por quê? Como que eu uso a regra da cadeia aqui? É a derivada de f em relação a x vezes a derivada de x em relação a t, mais a derivada de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a t, mais a derivada de f em relação a z, mais a derivada de z em relação a t. Tá? Bom, e aí a hora que eu aplico o teorema fundamental do cálculo aí, o que resulta? A integral da derivada é a própria função avaliada num extremo menos o outro. Então isso aqui dá f de x de b, y de b, z de b, menos a f
Uma primitiva para essa função é a própria f, né? Uma primitiva para a derivada da função f. F de x de a, y de a, z de a. Então, isso aqui é f de r de b menos f de r de a. Tá? Então, a prova dele é bem simples, tá? Só a ideia para vocês da conta que a gente faz. Tá? Não é difícil, bem simples. Bom, agora vamos ver algumas consequências disso. Tá? Então, vou escrever aqui. Na verdade, antes de eu falar da consequência, eu vou definir para vocês que é uma curva fechada e positivamente orientada. Tá? Então, vamos entender primeiro o que é uma curva fechada, simples e positivamente orientada. Porque para a gente entender os próximos resultados, a gente tem que entender principalmente o que é fechada, simples, e a questão de positivamente orientada a gente vai usar até mais para frente, tá? Bom, vamos entender esses três conceitos aqui. O primeiro, né? O que é uma curva fechada? A curva ela é fechada, né, se o ponto inicial é igual ao ponto final. Então, isso aqui ocorre se o ponto inicial da curva é igual ao ponto final. Ou seja, né? Então, se eu tenho aqui uma curva, coisa desse tipo, ou coisa desse tipo, né? No fundo, o que a gente está colocando é que se eu tenho a parametrização, o R de B é igual ao R de A. Se eu tenho uma parametrização aqui R do intervalo AB, aí pode ser em R3, em R2, em Rn, fazer diferença. A ideia é a mesma, tá? Então, aqui a gente tem que R, né? Intervalo AB, um R2, R3, tanto faz. Tá? Então, isso que ela é fechada. No fundo, é que o ponto inicial e o final coincidem. Bom, o que é uma curva simples? São aquelas que não possuem autointerseção. São as curvas que não possuem autointerseção. O que significa isso, né? Bom, que ela não se intersecta. Ou, por exemplo, que ela se intersecta só no ponto inicial e final. Digamos, começa e termina no mesmo ponto. Né? Seria coisas desse tipo para a curva fechada ou coisas desse tipo. Então, essas aqui são simples. Essa aqui, por exemplo, ela tem um ponto de autointerseção. Né? Vamos pôr aqui. Essa aqui tem um ponto de autointerseção. Olha, essa aqui tem dois. Então, essa aqui não são simples. Tá? Então, uma curva simples é aquela que não possui autointerseção. Tá? E o que é uma orientação positiva? Tá? Vamos ver o que é a gente dizer que a curva está positivamente orientada. Aqui, em geral, ela vale quando a gente está com curva só fechada. Tá? Fechadas e simples. Tá? Em geral, a gente trabalha com essa. Mas a orientação, no caso, é só para fechar. Então, o que é uma curva positivamente
orientada ou com orientação positiva, tá? Bom, quando a gente vamos considerar que é uma curva fechada, ser uma curva fechada. Bom, então tem aqui uma curva fechada. Na verdade, a gente vai precisar, acho que, deixa eu ver se simples também. Não, simples acho que não. Só uma curva fechada. O que quer dizer? Observe que a gente pode percorrer essa curva, a gente pode parametrizar ela, de forma que a gente percorra ela nesse sentido, né? À medida que o T aumenta, ela pode estar percorrendo o sentido anti-horário, ou o contrário, o sentido horário. Tá? Então, a orientação positiva é quando a gente percorre ela no sentido anti-horário. Tá? Bom, o que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Talvez não seja uma boa definição. Mas uma forma, então, primeiro, positivamente orientada, no caso aqui, né, que a gente está com domínio, vamos dizer, sem buracos, né? Percorremos a curva no sentido anti-horário. Vou até colocar aqui entre aspas, que vocês vão ver que isso aqui pode não ser uma boa definição. Vou dar um exemplo aqui já. Tá? Então, para coisas desse tipo, que funcionaria bem. Né? Por quê? Quando a gente for trabalhar com regiões, a gente vai precisar da orientação da fronteira. Né? Então, se é um domínio que não tem buraco, né? Ok. Então, eu vou caminhar aqui no sentido da setinha roxa. Bom, a hora que eu coloco isso, na verdade, vamos pensar que a gente está em cima dessa curva, o que acontece com o meu domínio? Ele está sempre à esquerda. Tá? Então, na verdade, positivamente orientada, o domínio. Quem que é o domínio? É a região que ela está delimitando, tá? A região delimitada pela curva. Tá? Está à esquerda. À medida que caminhamos sobre a curva. Tá? Então, vamos pensar que a gente está aqui em cima dessa curva, caminhando dela, o domínio está à esquerda, que seria essa região aqui. Tá? Isso que é ser positivamente orientado. Por quê? À medida que caminhamos sobre a curva. Né? Curva. Tá? Por quê? A gente pode ter coisa desse tipo. Quem é o meu domínio? Meu domínio é essa região aqui. Ó. Tá? Bom, então, se eu estou sobre essa parte aqui da fronteira, a fronteira está delimitando o conjunto ali, tá? Então, meu domínio está à esquerda, quando eu caminho no sentido anti-horário. O problema é, quando eu vou nesta de dentro, ele tem que ser no sentido horário, porque à medida que eu vou caminhando aqui sobre a curva, o meu domínio tem que estar à esquerda. Tá? Então, é isso que é orientação positiva. Bom, aqui eu tenho duas curvas, uma C1 e uma C2, e C é a união dessas curvas. Então, a fronteira desse conjunto, no caso, a gente vai precisar, isso aqui era o teorema de Green, que a fronteira tem que estar positivamente orientada. Significa isso. À medida, então, esse aqui, ó, essa definição não é uma boa definição para positivamente orientado, tá? Para esse aqui funciona, mas para coisas desse tipo não funciona. Tá?
Então, dizer que uma curva é positivamente orientada quando a região delimitada por essa curva, né, o domínio ali que eu estou interessado, está sempre à esquerda à medida que eu caminho sobre a curva. Tá bom? Então, essa que é a ideia para a gente de curva positivamente orientada. Então, no livro ele apresenta essas definições um pouco para frente, tá? Porque aqui eu só quero dar uma ideia dos teoremas. Lá ele só coloca o teorema, mas para a gente ter uma ideia, é bom ter essa noção de orientação. Tá? Vamos lá. Bom, então, eu vou resumir aqui um pouco, ele tem vários teoremas, então eu vou colocar aqui, tá? Esses resultados aqui juntos. Se F é um campo conservativo sobre uma região. Eu vou colocar aqui uma deixa eu ver se eu coloco simplesmente conex. Para facilitar aqui, uma região simplesmente conexa, tá? Bom, o que é isso, né? O que é uma região simplesmente conexa? É algo que não... é uma região que não tem buracos. Basicamente é isso. Tá? Vou colocar aqui, ó, região sem buracos. Na verdade, o que o livro coloca, ele coloca conexo, mas ele está no conexo e aberto, no fundo é conexo por caminho. Significa que se eu pegar quaisquer dois pontos, né, se eu pegar qualquer dois pontos, eu consigo um caminho aqui ligando esses pontos. Tá? Então, valem coisas um pouquinho mais gerais do que só simplesmente conexo. Por que eu vou colocar simplesmente conexo? Porque é uma ideia fácil da gente pegar, né? Além disso, depois tem o teorema que envolve a função potencial. Para saber se um dado campo é conservativo, lá tem que ser região simplesmente conexa. Então, eu vou colocar essa região aqui, mas para a gente, em geral, a gente trabalha com regiões que têm buracos, que não é simplesmente conexa, ou regiões sem buracos, tá? Desculpa, se tiver buracos não é simplesmente conexa, se ela tiver buracos, como coisa desse tipo, pode ser até um ponto, tá? Poderia ser uma região assim. Aqui, por exemplo, sem um ponto, um disco sem o centro. Isso aqui também não é simplesmente conexo, tá? No fundo, a ideia de simplesmente conexo é qualquer curva fechada que eu pegue dentro da região simples, eu consigo deformar ela num ponto. Tá? Sem sair do conjunto. Então, se eu pegar qualquer curva aqui, ó, em torno desse pontinho que não pertence ao conjunto, eu não consigo contrair ela um ponto. Tá? Mas, no fundo, é isso. A ideia de simplesmente conexa é uma região sem buracos. Tá? Basicamente é isso. Então, a hipótese de F no campo conservativo sobre uma região simplesmente conexa. Tá? Então, são equivalentes. Bom, são equivalentes? Não, né? Não precisa nem, não são equivalentes, né? Na verdade, sai como consequência. Né? Então, essas condições são equivalentes. As duas que eu vou colocar aqui embaixo. Porém, se o campo é conservativo, vale. Tá? Então, a gente tem duas coisas. Se R de T, ou se C, né? R de T é a parametrização. Se C é uma curva fechada, fechada, preciso mais
no domínio de f, então a integral aqui sobre C de f escalar dr, desculpa, não dá usando a setinha, né? Isso aqui é zero. Então a integral desse campo sobre essa curva é zero. A outra consequência é o seguinte. A integral sobre C de f escalar dr independe, ou melhor, né? Isso, independe do caminho C, apenas dos pontos iniciais, ou inicial e final. Bom, na verdade, essas condições aqui, 1 e 2, elas são equivalentes, tá? Independente se f é conservativo ou não. Tá? Essa condição 2, se vocês forem ver, é exatamente o teorema que a gente viu, o teorema fundamental para campos, né? Por quê? Bom, lembra que foi o que a gente usou, né? O 2, 1 e o 2, né? Os dois são imediatos. Por quê? Ó, que as consequências 1 e 2 são imediatos do daquele teorema. São consequências imediatas do teorema. Por quê? O teorema fundamental para integrais de linha. Por quê, né? Ó, lembra que a integral sobre C de f escalar dr, isso aqui, bom, se f é conservativo, ela tem uma função potencial. Então, isso aqui é a função potencial no ponto final, menos a função potencial no ponto inicial. Ou seja, se o ponto final é igual ao ponto inicial, isso aqui dá zero. É o primeiro item. Agora, mesma coisa, ela independe dos pontos, não depende do caminho C, só dos pontos inicial e final. Por quê? A F depende do campo, depende da curva, né? A F é o potencial do campo. E aqui só depende do ponto final e do ponto inicial. Tá? Então, essas duas coisas aqui são imediatas desse teorema fundamental para integrais de linha. Agora, se a F não é conservativo, essas duas questões são equivalentes, tá? Ó, vou colocar aqui. Observação. Se F não é conservativo, não é um campo conservativo, então 1 é equivalente a 2. O que significa isso? Significa que se vale uma, vale a outra. Se não vale uma, também não vale a outra. Por quê? Vamos olhar aqui. Quem que é A1? A1, eu estou falando que eu estou aqui
curva, vamos dizer aqui que eu estou com o ponto R de A igual a R de B. Tá? Aqui o campo não necessariamente é conservativo. Então, a hipótese aqui, ó, é que a integral sobre C de F escalar dr é zero. Se 1 é verdade aqui. E é verdade. Bom, vamos considerar aqui agora duas curvas unindo o mesmo ponto. Eu tenho um ponto aqui, ponto A, um ponto B. Eu quero mostrar que 2 é verdade. Tá? Bom, aqui eu tenho uma curva. Vamos de A para B, né? De A para B. Aqui e aqui. Eu tenho, no fundo são duas curvas, né? Vou até fazer de cor diferente aqui, ó. Mas eu tenho duas curvas indo do ponto A para o ponto B. Ó. C2 e aqui C1. Bom, aqui a gente fala que menos C2 é a curva C2 com orientação inversa, ou seja, indo de B para A, tá? É a curva C2 com a orientação invertida. Então, o que acontece? Bom, se eu considero C como sendo a curva C1 união com menos C2, a integral sobre C, né, por caso, estou supondo que é verdade, de F escalar dr, isso aqui é zero. Tá? Bom, isso aqui, como eu estou com duas curvas, eu calcular essa integral ao longo de C1 mais a integral ao longo de menos C2 de F escalar dr. Tá? Isso aqui dá o quê? Bom, quando a gente troca a orientação da curva, que eu estou calculando esse produto aqui, eu troco o sinal aqui. A integral de F de menos C2, ou seja, no sentido inverso, é menos a integral de F sobre C2, tá? Depois vocês provem isso, não é difícil. É só chamar para a utilização. Depois eu até deixo o exercício aí para vocês. Eu escrevo. Então, isso aqui vai ficar isso menos a integral sobre C2 de F escalar dr. Bom, se isso aqui é zero, é porque um é igual ao outro. Então, essa aqui é a ideia. Bom, se 1 é verdade, então, a gente fala que se 1 implica 2. A ideia é que é semelhante. Agora, se a gente pegar qualquer curva fechada, né, o 2 implica 1, se a gente... Se 2 é verdade, então a gente pega qualquer curva fechada C, significa que eu tenho ponto final igual ao ponto inicial, pego qualquer ponto aqui na curva. Então eu vou chamar aqui o ponto de A, aqui o ponto de B. Então, ó, por hipótese, 2 é verdade, a integral sobre, vou chamar aqui C1 e aqui C2. Aqui. A integral sobre C1 de F escalar dr é igual à integral sobre C2 de F escalar dr. E aí a gente volta. Ó, então a diferença é igual a zero. C1 F escalar dr menos C2 F escalar dr. Bom, vou só refazer o que eu fiz aqui. Ó. Menos a integral de C2, isso aqui é
F escalar dr é mais a integral de menos C2. Bom, quem é a curva C? A curva C é, vamos pensar, se ela tiver sentido nesse sentido aqui está aqui, ó. Então é menos, nessa parte ela é menos C2, nessa parte é C1. Se for o contrário, é só inverter aqui na hora de calcular. Tá? Então isso aqui no fundo é a integral sobre C de F escalar dr. Então, a integral de F escalar dr dá zero. Então, essas condições, a integral ao longo de qualquer caminho fechado C0 implica que a integral independe do caminho, só dos pontos inicial e final, elas são equivalentes, independentes se o campo é ou não conservativo. Agora, se o campo é conservativo, valem as duas. Tá? Foi mais para isso que eu quis colocar aqui para vocês. Ok?